Bora desvendar uma das histórias mais épicas sobre traição e redenção que existem. É a jornada incrível de um jovem que foi literalmente do fundo do poço ao topo do poder, mudando o destino de toda uma nação. Essa é a saga de José. A grande pergunta que guia essa história é justamente essa, né? Como é que a inveja dentro da própria família e a escravidão acabaram se tornando caminho para a salvação de milhões? Para entender isso, a gente precisa voltar bem lá no comecinho de tudo. A origem de todo esse drama está numa família bem complicada. E ali, dentro de casa, que a semente do conflito é plantada, sabe? Regada com muito favoritismo e um ciúme que só crescia. Olha só, Jacó, que também era chamado de Israel, teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Mas o grande amor da vida dele era Raquel. E claro, o carinho especial era todo para José, o filho que ela deu a ele já na velhice. Essa preferência escancarada acabou criando um abismo entre os irmãos. E para deixar esse favoritismo bem visível, Jacó dá de presente para José uma túnica toda colorida, um símbolo do status especial dele. E para piorar a situação, José, talvez por ingenuidade ou um pouco de arrogância, começa a contar para os irmãos uns sonhos que ele tinha, sonhos onde toda a família se curvava diante dele. Bem, aí foi a bota d'água. A intensidade desse ódio é chocante. Dá para sentir nas palavras dos irmãos que eles não queriam só apagar o José, mas também o futuro que aqueles sonhos prometiam. Por sugestão de Judá, em vez de matar, eles decidem vendê-lo por 20 moedas de prata. Um ato de traição que deu o pontapé inicial para essa longa jornada. Agora, lá no Egito, uma terra completamente estranha e super poderosa, a história de José se transforma numa sequência inacreditável de quedas e subidas. Essa linha do tempo aqui ilustra perfeitamente a montanha-russa que foi a vida dele. Ele começa como escravo na casa de um oficial importante, se dá bem por ser íntegro, mas aí, bam, é jogado na prisão por uma acusação falsa. Só que mesmo no fundo do poço, a sua habilidade de interpretar sonhos faz ele se destacar, até que ele é chamado pelo próprio faraó, e a sabedoria dele o leva de prisioneiro a governador de todo o Egito. O grande ponto de virada foi a interpretação do sonho do faraó. José sacou na hora. Os dois sonhos, que pareciam não ter nada a ver, eram na verdade uma única mensagem divina. O Egito ia ter 7 anos de uma fartura absurda, seguidos por 7 anos de uma fome tão terrível que ia fazer todo mundo esquecer da abundância. E ele não só interpretou, ele deu a solução, um plano para estocar grãos e salvar a nação. A fome que José previu realmente chegou, e não ficou só no Egito. Foi essa catástrofe que fez o passado bater na porta de José, trazendo os irmãos dele de volta para sua vida de um jeito que ninguém esperava. E aqui, a ironia do destino é demais. Os mesmos irmãos que tiraram sarro dos sonhos dele, agora estão ali com o rosto no chão, se curvando diante dele, o poderoso governador do Egito implorando por comida. O sonho de infância estava se realizando e eles não faziam a menor ideia de quem ele era. José não vai direto para a vingança. Pelo contrário, ele arma um teste psicológico super elaborado. Ele quer saber se os irmãos mudaram, se o tempo e o sofrimento os tornaram pessoas melhores. Ou será que eles ainda seriam capazes de sacrificar outro irmão, o caçula, Benjamim, para se salvar? Essa é a pergunta que fica no ar nesse reencontro. O teste final. Essa armadilha da taça de prata no saco do irmão mais novo vai colocar o caráter deles numa prova de fogo. O auge dessa história não é sobre poder, nem sobre vingança. É sobre a chance de se transformar e se reconciliar, mesmo depois da pior das traições. Esse momento aqui é gigantesco. Judá, o mesmo irmão que deu a ideia de vender José como escravo, agora se oferece para virar escravo no lugar de Benjamim só para poupar o pai da dor de perder outro filho. Essa atitude de sacrifício era a prova que José tanto esperava. Sim, eles tinham mudado. Ao ver a transformação dos irmãos, José simplesmente não consegue mais se segurar. Ele se revela numa explosão de emoção. Para os irmãos, o choque é paralisante. O governador do Egito que eles tanto temiam é o irmão que eles venderam para uma morte quase certa. O medo da vingança deve ter sido avassalador. Mas a perspectiva que José oferece é radicalmente diferente. Ele não finge que o que eles fizeram foi pouca coisa, mas ele coloca o mal que eles fizeram dentro de um plano maior. O perdão dele não vem porque a ofensa foi pequena, mas porque ele consegue enxergar uma força soberana usando a maldade deles para um bem muito maior, a sobrevivência da família toda. A reconciliação de José com seus irmãos não é só o fim de um drama familiar, não.
é o começo de um capítulo totalmente novo para o povo que um dia seria conhecido como Israel. A convite do próprio faraó, a tribo inteira de Jacó migra para o Egito. Eles ganham a melhor terra, Gessém, para viver e prosperar. O que começou com uma traição termina com a salvação e a reunião de toda a família no lugar mais seguro do mundo naquela época. Antes de morrer, Jacó meio que estabelece o futuro das suas linhagens, abençoando cada um dos filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. E mesmo depois da morte do pai, o medo dos irmãos volta, o que mostra o tamanho da culpa deles. Mas José, mais uma vez, os acalma com seu perdão inabalável. E assim que a história de José explica como o povo de Israel foi parar no Egito. Eles chegam como convidados de honra, mas como a história continua, séculos depois, os descendentes deles vão se tornar escravos, preparando o cenário para a próxima grande saga de libertação, a de Moisés e o Êxodo. No final, a gente fica com essa reflexão. A saga de José é, acima de tudo, uma lição sobre a capacidade humana de perdoar, guiada pela fé num propósito maior? Ou é também uma narrativa que justifica a ascensão e o direito de uma família a governar, mostrando como o sofrimento foi, na verdade, o caminho para o poder? A resposta, talvez, esteja na complexa mistura entre as duas coisas.